Tem algumas coisas que eu quero comentar hoje no programa, além da pauta, lá, como o fato de que o Rubio, ele continua na mesma empreitada de sempre, apesar de ter tomado essa rasteira do Magnitsky, fechou um acordo militar com o Paraguai contra o narcotráfico, colocando base americana no Paraguai, de certo modo, trazendo um pouco de luz àquilo que nós já vimos comentado aqui, que a queda do Magnitsky não foi uma decisão do Departamento de Estado, isso é uma decisão do Trump com outro grupo. O Max fez uma live exclusiva com os nossos assinantes sobre isso, explicando um pouco como que o grupo do Christopher Granell, Richard Granell e tantos outros tem uma postura diferente da do Rubio. O Rubio tem essa preocupação com a América Latina, continua firme. Inclusive o Igor Gadelha chegou a publicar, né, que o governo brasileiro, o regime brasileiro, tem a esperança de que também caiam o cancelamento dos vistos, porque os vistos continuam cancelados, apesar da Magnitsky. Ou seja, a Magnitsky, o Alexandre de Moraes e a esposa não estão mais na lista da OPEC, ou seja, não estão sancionados pela lei Magnitsky. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, os vistos continuam cancelados. Então, o visto do Barroso está cancelado, o visto do filho do Barroso ainda está cancelado, não sabemos como é que isso vai acabar terminando. O visto da filha do Barroso ainda continua cancelado. O visto do Padilha continua cancelado. E as tarifas não mudaram ainda. Então, as tarifas ainda estão naquele cenário que foi modificado antes da queda da lei Magnitsky. Então, a pressão do Rubio continua. Eu acho que precisaria haver, pelo menos por parte dos senadores, uma pressão maior em Washington, quando o mundo desabou para eles, ou seja, quando a Magnitsky foi anunciada, os políticos de esquerda vieram aqui para conversar, vieram fazer tratativas. Agora que a Magnitsky caiu, não há políticos brasileiros vindo aos Estados Unidos. O pessoal meio que jogou a toalha, falou, perdemos. O esquerdista, quando perde, ele se reorganiza. A direita, ela desanima. Então daí a gente fica se perguntando, né, quem realmente está em guerra, né? Porque se um lado, quando toma uma porrada, se reorganiza, se reagrupa, e o outro senta e chora, desculpa, mas a expressão que eu tenho para dar para os políticos brasileiros é: um lado está em guerra, o outro está brincando de videogame, né? Pô, isso aí. Eu sei que Alan é mais enfrentador, gosta de um combate e tal, mas eu queria... Quer liberar o visto para essa turma toda que está sem visto? Libera, mas dá para limitar, assim, proibir entrar na região de Orlando? Lá como eu não quero visto, eu quero Mossad na cara desse pessoal. Eu não quero encontrá-los aqui, cara. Não, vontade. Eu gostaria de encontrá-los junto com o Mossad. Já falei. Visto cancelado para mim é pouco. Eu quero o Mossad indo atrás desse pessoal. Mas não é jogando míssil na cara deles, não. É mostrando tudo que eles estão fazendo e prendendo, né? São terroristas. Terrorista não tem conversa. E foi muito boa a entrevista do Flávio ontem, né? Eu gostei. Lá no Ratinho, Flávio teve uma postura muito boa, falou muito bem. E o Cláudio Dantas postou, tem 2 horas, sobre a pesquisa da Quest, que vai ser liberada, estava programado para ser liberada quinta-feira. Mas se vazou, pode até ser que liberem antes. A pesquisa é o seguinte: ela não põe o nome do Eduardo, nem do Jair, nem da Michelle, só Flávio Bolsonaro. E segundo o Cláudio Dantas, teria vazado que o Flávio estaria 15 pontos acima do Tarcísio. E destaque também pro Ratinho, né? Ele salvou o SBT ontem. Sim, salvou. E tentaram fazer besteira, né? Tentaram impedir o Flávio de ir, só que a repercussão foi muito negativa. Negativa, assim, rapidamente. Em menos de 1 hora, né? Pelo que eu entendi, voltaram atrás. O Ratinho mostrou que ele estava tentando salvar a reputação da empresa do Silvio Santos. E tentaram ainda dar uma rasteira nele, mesmo assim ele bateu o pé. Que não foi só o Flávio, né? O Nicolas também, né? Uhum. Ele conseguiu 2 nomes num único dia para tentar salvar a imagem que foi destroçada. Sim. A reação com relação à fala do Zezé de Camargo foi muito mal elaborada. Sim. Ou seja, as filhas do Silvio Santos se sentem ofendidas pelo termo de prostituta. Não, esse foi da Janja, né? Não. A nota oficial do SBT não fala disso. Não, peraí. Folha de São Paulo. Eu tava vindo pra cá e vi.
Folha de São Paulo colocando assim: filhas de Silvio Santos se sentem incomodadas. Aqui, ó, vou pegar aqui agora. A gente leu foi a interpretação da Janja. Não tô falando só da Janja. Porque aí você tem que considerar a nota da Daniela, né? Como é o nome dela? Que é a diretora, que é a presidente lá, a filha do Silvio Santos, esqueci, Beirute, é o nome dela. A nota oficial do SBT, uma nota meia boca. E o Ratinho, eu confesso que eu não vi o programa, só vi trechos, né? Eu também só vi trechos. Mas, pelo que sei, o Ratinho mesmo meio que botou na conta do fanatismo político. Aí não, né? Fanatismo político não. Você tá num evento como aquele, dando espaço para um ministro do STF, que nem deveria estar ali. Os políticos sempre estão nesses eventos. Max falou sobre isso ontem, né? Talvez não discursando, mas ali na plateia normalmente eles estão. Mas você ter um ministro do STF que por si próprio, ele próprio deveria se recusar a fazer esse tipo de participação, mais ainda, falando um monte de mentiras, dizendo que a verdade foi restabelecida com a queda da Magnitsky contra ele, um cara que é um abusador, quanto mais pratica abusos, arbítrios e ilegalidades à torta e à direito. Aí não, né? Aí não dá pra aguentar, entendeu? Porque é o seguinte, o Alan Chato de 2021, a publicação é a seguinte, é um tweet meu, criticando o Fábio Faria, né? O pessoal pode dar pra ver na tela ali, ó. Esse aqui é um tweet meu criticando o Fábio Faria, e ele ainda ministro do Bolsonaro respondendo, né? Porque a matéria do Globo era: não estamos excluindo a China da rede privada do 5G, diz Fábio Faria. E aí, à época, eu gosto de ter, para mim a maior força do Twitter, do X, é o registro histórico, né? A época tá aqui. Veja aí o artigo da portaria que expressa claramente as regras de acionistas para poder fazer a rede privada. Acusam tantos outros de fake news e publica fake news a troco de quê? Então ele não está dizendo que a Globo cometeu fake news, ele está dizendo que eu estaria publicando fake news só porque eu disse. Foi para isso que tiraram o Fábio Weingarten. E aí, óbvio, né? Aí, parabéns, ministro. Tem feito excelente trabalho. Como é que é? Fazem isso o tempo todo. Esse Alan dos Santos dá no saco. Como é que é? Gosto da verdade jogada na cara. Obrigado, Fábio. Eu queria mostrar isso na tela, cara. Porque, nego vendo o cenário político com miopia, e hoje, quem é Fábio Faria? É o cara que tá com a BTG Pactual, BTG Pactual. Do André Esteves. Ele estava ligado ao Banco Master. Ligado ao Banco Master. Ele tá lá no rolo também. Ele é quem fez toda... Ele estava ligado e o Globo botou bolsonarista. Bolsonarista. Eram os três bolsonaristas. Fábio Faria, que não tem nada de bolsonarista, ainda que eu não gosto da expressão. A ex-mulher de José Roberto Arruda, que, aliás, depois de tudo que fez, está querendo sair candidato a governo do governador do DF de novo. E o Ciro Nogueira, grande bolsonarista, Ciro Nogueira. Não, aí eu não vou ficar citando o nome dos perfis aqui, porque o pessoal consegue botar aí agora, não? Ainda não, tá coisa. Aí não, então assim, ele quer ganhar likes e seguidores, ministro. É só isso que ele quer. 2021, eu denunciando quem era o Fábio Faria. E tá aqui, ó. Aí tem um perfil aqui, ó. O cara botou assim: brasileiro, engenheiro, ativista, patriota, bolsonarista. Sabe o que ele comentou? Cadê as maletas? Isso na publicação onde eu estou denunciando o Fábio Faria. Em 2021, 4 anos atrás. Vocês estão entendendo? E aí começa: boa, ministro. É que esse sujeito aí, junto com todos da direita burra, perseguem qualquer pessoa do governo que não seja da laia deles. Parabéns pelo excelente trabalho. Olha quem é o Fábio Faria. Olha o que ele se revelou e olha o que eu estou anunciando desde 2021. Eu gosto de recuperar essas coisas, né? Boa, ministro. Tá aqui, ó. Quem tem apoiadores como esse Alan não precisa de inimigos. Eu queria ver a cara dessas pessoas hoje, lendo seus próprios comentários. 4 anos depois. Eu tenho essa desvantagem. Né? Eu só tenho tempo como meu advogado. Mas é um advogado que vem com força, né? E aí, Alan? Dá pra parar de jogar contra? Cara, eu queria muito mostrar isso aí na tela. Porque é o Fábio Faria que nem tá defendendo só porque ele era ministro do Bolsonaro.
Aí eu sou o baba-ovo. Lembrando que o Ministério das Comunicações, que ele assumiu, tinha sido extinto quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Não existe a menor necessidade de haver um Ministério das Comunicações. É um desses que dá para Vai descendo. Aí criaram só para abrigar o Fábio Faria em busca de apoio do Centrão. Vai descendo, produção, vai descendo para mostrar os comentários. Eita, kkk. Ministro, siga em frente. Tem nosso apoio. Boa, ministro. Lembrando que a lei de licitações... Nego defendendo China no 5G. Vai descendo. Parabéns, ministro. Tem feito excelente trabalho. Vai descendo. Vai descendo. Ele faz isso o tempo todo. Gion. Tá ali, ó. Eu quero que essas pessoas vejam isso hoje. Olha aí. Capitão Maleta. Essa Ângela. Sabe quem é, né? Essa aqui? Menor ideia. PF. Ela era ligada ao pessoal da PF e tal. Capitão Maleta e sua trupe de oportunistas, analfabetos funcionais, não sabem ler portarias, Fábio Faria. O tal Fontana, olha lá, Rafa Fontana, que escreveu livros contra a China. Vai descendo. Eu quero que essas pessoas se vejam hoje. Estão a serviço do caos. Não, peraí. Ali, ó. Ó, Sebastião. Estão a serviço do caos, em prol de outro governo. Gosta da verdade jogada na cara. Essa galera ficou ali, ó. O Alan só quer divisão. Ele é canalha. 2021. Eu faço questão de salvar essas coisas, Lacombe. Faço questão. Não é pra estar certo, não. É pra vocês entenderem como tem coisa que demora tempo. Mas, infelizmente, o tempo vem a favor. Essa é a dura realidade. Olha a situação de hoje, Lacombe, Max, você que está em casa nos assistindo. Bolsonaro quase morrendo. O Alexandre de Moraes, que estava ao lado do Fábio Faria, ele muito feliz ao lado do Fábio Faria, né? Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Fábio Faria, os dois estavam muito felizes. Dá pra ver isso. Bolsonaro morrendo, precisando de uma cirurgia. Quem que realmente estava atrapalhando? Em 2021, então? Era eu ou o Fábio Faria? Basta ver, 2025, o Bolsonaro precisa de uma cirurgia. Quem está gritando pela cirurgia dele? Eu ou o Fábio Faria? Quem que está... O Faria nem lembra da existência do Bolsonaro. Quem que quer que o Bolsonaro esteja vivo? Nem ele, eu nem ou o Fábio Ciro Faria? Nogueira. Ciro Nogueira voltou a achar, talvez... Lembra aquele vídeo antigo de Ciro Nogueira? É Bolsonaro, antes da candidatura do Bolsonaro. Não, Bolsonaro é um fascista, né? Esse aí não tem nenhuma experiência em gestão. Esse aí não, fascista, não. Eita, meu Deus. Esse aí não tem condições de ser candidato a nada, não. Deve ter voltado a pensar assim. Não sei. Não eram bolsonaristas. Nunca foram, nunca serão. Bom, vamos falar um pouquinho do... Bom, tem como deixar na agulha aí a fala do Flávio Bolsonaro, que eu botei lá no grupo, no SBT. Eu acho interessante a gente ouvir, porque eu gostei de todos os cortes que eu vi da entrevista dele, eu gostei. Eu também. Ele se portou melhor até do que nas outras entrevistas de outros jornais, assim, que a gente viu o Flávio, ele deu uma melhorada. Ele é enfrentador no nível correto, sabe? E ele teve uma postura de presidente já, né? Parecia já um presidenciável mesmo. Eu cheguei a twittar isso, eu falei que o Flávio Bolsonaro num programa de povão, assim, me lembrou aqueles períodos ali de 2017, 2018, do Bolsonaro em programas bem populares, como da Luciana Gimenez e tal. Agora, eu não tenho como não deixar de mencionar a coragem do Ratinho, cara. Lá como você é o cara da TV, você sabe que o Ratinho comprou uma briga pra fazer aquilo ali. Mas eu fico imaginando a situação dele, por esse discurso de que aquilo que aconteceu no lançamento do SBT News foi motivado, foi uma consequência do fanatismo político. Não, mas você sabe que ele tem que pagar pedágio, né? Sim, infelizmente. Ele tem que pagar pedágio. Mas a coragem dele de levar o Flávio, pra mim, foi de peitar, assim, a empresa inteira, né? O Flávio tem que ocupar espaço mesmo. Tô rasgando seda. Tem que falar. E o problema ali... Não, eu gosto muito do Ratinho. E agora, o Flávio respondeu uma pergunta. Eu acho que foi no Léo Dias, que também teve ontem, né? Antes do Ratinho. Teve uma audiência absurda. Foi, mais de 100 mil. E aí o Léo Dias pergunta pra ele sobre a questão do Tarcísio, do Alexandre de Moraes, e o Flávio fala, se eu tivesse lá, eu não teria batido palma pro Alexandre de Moraes. Que é uma coerência, né? É o mínimo que se espera, né? Grave do Tarcísio. Ricardo Nunes não bateu palma. Pois é. E tava lá do mesmo jeito. A gente tem aí já no ponto, Pedrão. Vamos ouvir o que... Só esse cortezinho, só esse vídeo do Flávio Bolsonaro no Ratinho. Mas o SBT não tem lado. A televisão, nenhuma televisão tem que ter lado. A televisão é uma concessão pública, gente. Não pode ter lado. Nós temos que deixar todo mundo vir aqui. O Silvio Santos sempre fez isso, a verdade inteira fez isso. E não vai ser diferente agora. Senador,
Vou perguntar aqui, primeira pergunta. Se você for eleito, o que você vai fazer com o Bolsa Família? Boa noite para todo mundo, boa noite para a plateia maravilhosa que está aqui. Eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. Isso tem sido um problema no nosso Brasil, mas eu peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão, a verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população, como é o Bolsa Família, e no Bolsa Família eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que está no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais de 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais o seu salário e mais R$200. O governo vai pagar para você arrumar um emprego, para que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é isso, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família, de passagem. Antes da pandemia, era R$190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$50, e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha que o governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, Ratinho, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade, o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar com as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Eu acho que o que está na tarja ali, para mim, basta. O juiz não pode ter lado, fim de papo. Agora tem 2 denúncias, né? No mesmo caminho, assim. O Thiago Pavinato diz que fez 3 pilotos para ter um programa no SBT News, e soube que o Alexandre de Moraes vetou o nome dele. E o Agostinho... Pavinato está dizendo. E o Agostinho Fernandes também, maquiador da Michelle Bolsonaro, ele diz também que fez uma participação no programa no SBT há pouco tempo, e o material também não foi ao ar. Então, é bem... Mas eles não têm lado, não. Não.